Mais Inclusão. Um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão. Do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o seu programa Mais Inclusão, de Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico, procurando contar histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Está na vossa companhia, Sandy Horácio Matul na apresentação, Abdul Remani Ibrahim na edição. Votos de ótima escuta. Mais Inclusão conta com o apoio da produção da TV Surdo. Estimado ouvinte das rádios comunitárias, pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube, onde pode nos seguir, mas para tal, escreva Mais Inclusão e faça a sua subscrição. A educação inclusiva em Moçambique constitui prioridade para o governo. Por isso, foi lançado no país a Estratégia de Educação Inclusiva de Desenvolvimento da Criança 2020 e 2029. Acompanhar a grande reportagem do emissor provincial da RM. Saudações! A educação inclusiva em Moçambique constitui prioridade do governo para que todos os cidadãos, independentemente da sua condição física ou mental, tenham acesso à escola nas mesmas oportunidades. Para o efeito, foi lançada no país a Estratégia de Educação Inclusiva e Desenvolvimento da Criança com Deficiência 2020-2029, um instrumento que visa orientar e desenvolver a implementação de educação inclusiva em Moçambique, tomando em consideração a realidade e a contínua participação dos diferentes serviços sociais no processo de inclusão, nomeadamente saúde, ação social, ensino superior, desporto, justiça, trabalho, infraestruturas, defesa e segurança. Na província de Inhambane, o setor de educação afirma que todas as crianças em idade escolar têm acesso ao ensino sem exceção, um trabalho que resulta da sensibilização dos pais e ou encarregados de educação para levar os seus educandos à escola. No distrito de Massinga, o mais populoso da província de Inhambane, com mais de 260 mil habitantes, conta com 151 escolas frequentadas por mais de 80 mil alunos de todos os subsistemas de ensino e assistidos por mais de 2.400 professores. Que desafios são impostos ao setor de educação no acesso à escola de pessoas com deficiência física ou mental na província de Inhambane? Tendo a mostrar este distrito de Massinga, esta é a nossa questão de fundo. Nos próximos minutos, acompanhe esta reportagem com Venâncio Macamo na produção e apresentação, Bernardo Salomão na sonorização. Bem-vindo e ótima escuta. A Constituição da República de Moçambique indica uma orientação pertinente para a conjugação de esforços que promovam os direitos de todos os cidadãos, incluindo aqueles com deficiência e ou com necessidades educativas especiais. No número 2 do artigo 125 da Constituição da República de Moçambique, preconiza que o Estado promove a criação de condições para a aprendizagem e desenvolvimento da língua de sinais e, na linha C do número 4 do mesmo artigo, reafirma o comprometimento do Estado para criar conforto e atendimento adequado às pessoas com deficiência, tanto no setor público como no privado. O censo populacional de 2017 revela que existe mais de 40 mil crianças com deficiência em idade compreendida entre 0 e 4 anos e mais de 215 mil pessoas com idades entre 5 e 24 anos, das quais mais de 77 mil, cerca de 35,6%, estão abrangidos pelo sistema educativo
moçambicano. A deficiência é definida como toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gera incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Podemos encontrar deficiência permanente, aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir a recuperação. Incapacidade, uma redução efetiva e acentuada de capacidade de integração social com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho da função ou atividade a ser exercida. O governo moçambicano, ciente destas situações, definiu políticas que procuram estabelecer a igualdade e a qualidade da educação inclusiva, assim como os critérios para a concretização da educação inclusiva com base na aprendizagem, socialização, formação para o exercício da cidadania e preparar para a inserção no mundo do trabalho. É olhando para esta realidade que no distrito de Macinga, em Inhambane, muitos alunos com deficiência têm acesso à escola cujo tratamento é igualitário. A nossa reportagem encontrou na escola secundária 28 de janeiro um aluno de 14 anos que frequenta a 9ª classe. O menino sofre de dores de cabeça frequentes, articulações e dificuldades de locomoção. Apesar da situação, o menino Nelton Gustavo tem um sonho de ser juiz. Dor de cabeça, vertigem, corpo e dor das pernas. Vive longe daqui da escola? Não, 7 de janeiro. Como é que você consegue vir na escola? Vem de carro, alguém vem te deixar ou vem sozinho? Vem de carro escolar. Os seus colegas têm paciência contigo quando estão com a escola, brincam contigo, como é que faz? Eles têm paciência, sim. E os professores? Também. Você sonha ser o quê? Juiz. Por que quer ser juiz? O meu pai queria ser juiz, sim. Era juiz, sim. Então você também quer ser juiz? Sim. E para ser juiz o que é necessário? Estudar. Está a fazer isso? Sim. Não vai desistir apesar da situação? Não, até este ano eu é que pedi para o doutor para estar a vir para a escola. Era para logo este ano irmos para a África do Sul. Mas eu pedi, chorei, que é melhor só pedir, só estudar um pouco. Depois o doutor disse que vale a pena estar acompanhando um pouco as aulas para depois irmos para a África do Sul. Sim. África do Sul fazer o quê? Cirurgia? Sim. Agora, qual é a mensagem que deixa para os outros meninos que têm deficiência, mas que não vão à escola? É virem para a escola. Mesmo com todas essas dificuldades, é bom vir para a escola. Depois da Escola Secundária 28 de janeiro, escalamos a Escola Secundária 25 de junho. Neste estabelecimento de ensino estão matriculados mais de 2.500 alunos da 7ª e 10ª classes. Deste número, 3 alunos da 10ª classe têm deficiência auditiva e surdez. Carlos Osler, professor da disciplina de Geografia, diz ser um desafio trabalhar com este tipo de alunos, assegurando ter traçado estratégias para que todos acompanhem as suas aulas. Bom, primeiro dizer que é um grande desafio, na medida em que crianças ou alunos de gênero precisam de um tratamento especial, numa situação em que nós não temos condições para dar esse tratamento. Daí que surgem muitos desafios perante a isso, mas um dos primeiros passos que tem que fazer quando entra na sala de aula nessa situação é procurar perceber que tipo de aluno que tens. A partir daí, vai desenhando estratégias para uma espécie de um atendimento diferenciado com esse aluno. Não no sentido de exclusão, mas um atendimento diferenciado, porque para o caso do aluno, por exemplo, tenho numa das turmas, que é a turma 10, ele não fala, mas ouve. E o que eu percebi é que também ele tem dificuldades na escrita. Então, aí tem que ser uma espécie de um duplo entendimento em que explicas a gesticular e depois de gesticular tentas lhe levantar, vais fazendo os gestos possíveis. É verdade que algumas vezes os aspectos técnicos podem lá fugir, mas a ideia é tentar descer mais ou menos até o nível de percepção dele. Não é fácil fazer um atendimento exemplar e específico, mas à medida do possível é aproximar onde ele está e perceber o que é que ele está a escrever, o que é que está a perceber e
sempre que possível, lhe mandar para o quadro para medir mais ou menos o pulsar do seu entendimento. Significa que, por aquilo que é o vosso trabalho, independentemente daquilo que é a deficiência que o aluno tem espaço para aprender? Há sempre espaço, porém, muitos desafios, porque não é fácil, considerando que nós trabalhamos com um plano e que muitas das vezes os nossos planos pecam por, às vezes, não trazerem essa componente, porque à medida em que tu olhas de forma diferenciada a um aluno, há um certo tempo que se gasta nesse processo, daí que há espaço sim, mas às vezes tem havido falhas por causa dessa componente programática que é preciso observar. Bom, o apelo que nós deixamos primeiro é que pedimos aos pais encarregados, a primeira coisa que devem fazer é aproximar, porque nós podemos adotar algumas medidas. Pode-se dar o caso de um aluno autista, em que os alunos autistas, por exemplo, são muito distraídos, mas porém inteligentes. Então, se os pais, a primeira coisa que devem fazer é aproximar até nós, porque muitas das vezes nós é que descobrimos que estamos numa situação de um aluno especial. Então, pedimos que os pais aproximem. Numa conversa, vai ser mais fácil descobrirmos quais as estratégias melhores para lidarmos com esse tipo de situações. O diretor da Escola Secundária 25 de Junho de Macinga, Augusto Roberto, diz existir espaço para todas as crianças, independentemente da sua condição física ou mental, para frequentar a escola. Uma das coisas que nós temos tratado muito mais nas reuniões que nós temos tido, primeiro do Conselho Pedagógico, reunião com os próprios professores, falamos sempre da necessidade de ter muita atenção com esses alunos, porque na verdade esses também devem estar incluídos lá nesse processo de ensino-aprendizagem. E graças a Deus quero acreditar que os professores também estão a colaborar, os alunos até hoje estão a estudar conosco. Se fores a verificar, nós temos aqui 12 salas convencionais, né, que foram construídas. Todas as salas têm lugar para o aluno poder. Temos as rampas para outros alunos também poderem estarem lá. Sim. E sente que a escola está a contribuir para aquilo que é o processo de inclusão na província e no país? Muito, estamos a contribuir. E qual é o apelo que gostava de deixar para as outras instituições de ensino, não só os pais encarregados de educação, de quando tem um filho ou educando com deficiência, pauta por deixá-lo em casa? Não, para as instituições, né? O que eu podia dizer aqui é que vamos ter um tratamento igual para todos, né? Porque que pode acontecer, na verdade, se o aluno se percebe de que o tratamento não é igual, em algum momento nem o próprio processo de ensino-aprendizagem, a assimilação daquilo que lhe leva para a sala de aula pode ser um pouco, o rendimento do próprio aluno pode ser baixo. Então, pedimos aqui ainda mais a todas as instituições, na verdade, que tenham paciência, trabalhem com as crianças, porque na verdade também precisam de aprender. Para os pais, é preciso que os pais também, ao levar os seus filhos para essas instituições, também precisam sempre de fazer um pequeno acompanhamento dos filhos, procurar aproximar-se ao setor pedagógico, aos professores, aos diretores de turma, para saber como é que está a comportar a criança, como é que está a ser lá dentro da sala de aula. Então, em conjunto, podemos avançar. Porque se na verdade se traz o aluno apenas e deixa na escola, depois não há esse acompanhamento, vai ser difícil para a própria criança. Porque precisamos de partilhar informação, a escola e o próprio encarregado da educação. Para chegar na 10ª classe significa que deve iniciar na 1ª classe. A nossa reportagem visitou a escola primária de Mudaoka, arredores do município da Vila de Macinga, uma instituição com mais de 1.300 alunos da 1ª à 6ª classes. Deste número, 10 alunos são deficientes, dos quais 3 com necessidades educativas especiais. Sakina Augusto leciona a 3ª classe, onde existe um petis com deficiência auditiva a necessitar de educação especial. A professora fala dos desafios de trabalhar com alunos com estes cuidados. Tenho uma criança, um menino com deficiência de surdez, coisa é mudo, não fala, acho que não ouve, mas eu trabalho com ele, sim. É um pouco difícil porque para falar com ele tem que usar gestos, enquanto eu não sou formada a esse nível de gestos. Mas eu tento falar com ele, tento explicar. Ele também, como é um que é inteligente, sim. O problema dele é que não consegue ler. Não fala, mas se for escrita, ele escreve coisas boas, até é inteligente. Qual é a estratégia que você usa para, de facto, ter essa aproximação com o aluno e estar próximo cada vez mais dele? Aí a estratégia é que ele
Lá na zona onde ele vive, tem colegas e vizinhos que estudam com ele. Então eu coloco na mesma carteira com aqueles amiguinhos dele lá, porque já lá em casa, como conversam, brincam, já se entende. Então eu tento pedir a aqueles para me ajudar se eu não conseguir lhe explicar bem. Porque lá na sala mesmo, o que nós ensinamos muito mais é não lhe excluir, eles serem muito amigos na sala. Está a acontecer. O diretor adjunto pedagógico da Escola Primária de Mudaoca, Joaquim do Rosário, diz que a instituição existe para servir os moçambicanos, daí que todos têm direito a frequentar o ensino. Dependendo da necessidade ou da deficiência que a criança tem, o professor tem procurado formas de encaixar dentro dos conteúdos que nós precisamos. As crianças que nós temos são crianças mudas. Então o professor, à medida que vai dando aula, vai gesticulando para ver se consegue encaixar a criança dentro dos conteúdos que está a dar naquele momento. Sim. E a experiência que vocês estão a ter é positiva? Os alunos têm estado a progredir? É positiva, sim. Já graduamos uma criança da 7ª e agora estamos com crianças na 3ª classe. E desde que entraram, estão a seguir o processo normalmente? Sim, estão a seguir normalmente. Se conseguimos manter a criança, por exemplo, agora da 1ª até a 3ª, é sinal de que a criança está a sentir que alguma coisa está a acontecer. Se nós tivermos essa graduada da 7ª, começamos dela da 1ª até a 7ª classe. Sinal das crianças estão animadas com o que está a acontecer dentro da sala de aulas. Mande as crianças à escola. Dependendo da necessidade, dependendo da capacidade que o professor der, a escola tem espaço para toda a criança. E nós vamos conseguir colocar toda a criança dentro das dificuldades que tem, dentro da deficiência que tem. Vamos colocar a criança no espaço que ela deve estar. Amaral Baulene, pai de uma criança com autismo, desafia a educação a sair da teoria à prática, onde a inclusão da criança com necessidades educativas especiais no ensino deve ser uma verdade. Cada autista é um caso diferente do outro, então nenhuma experiência que um pai tem pode ser igual para ser um sucesso para uma outra criança, mas sim pode-se pegar a história do sucesso de um e criar um mecanismo adequado para fazer uma história do sucesso do seu caso que tens. Agora, a inclusão, ela está a aparecer, mas com uma velocidade muito lenta. E essa velocidade, estamos muito atrasados nessa componente. Nós temos que correr. Temos educadores, sim, temos a inclusão do jeito como está a ser tratada também, sim, temos, mas não é tudo que deve se fazer para a inclusão na criança especial nas instituições de ensino. Então, o primeiro que eu acho é que a ideia da inclusão deve aparecer mais com a formação de pessoas especializadas para trabalhar com esse tipo de casos. Em outras palavras, nós todos, como formadores, como educadores, deveríamos ter essas capacitações, como a gente faz quando temos um currículo que vem, um novo currículo, os professores passam por uma capacitação de todos os níveis, então, e falamos todos a mesma língua, e não encontrarmos em uma instituição um único professor que tem uma habilidade de trabalhar com casos especiais. Não, temos que ser todos nós. Assim sim estaremos a levar a inclusão do jeito como eu acho que devíamos ter para uma criança especial que queremos. Por aquilo que é a realidade, tendo uma criança nesse género, ainda é um grande desafio nas escolas? Ainda é um grande desafio. Há muita coisa ainda que fica por ser despertada. Muito desafio. Eu já tive que trocar meu filho de uma escola para outra e perder um ano todo, simplesmente porque eu achei que a professora que trabalhava com a criança não prestava o mínimo da devida, porque não pode excluir 40 crianças por conta de uma, mas o mínimo. Tu não pode chegar numa sala onde a criança está e a professora não estão no intervalo, estão em plena aula e a professora não sabe onde é que está a criança. Não, é complicado, né? Isso eu sinto que a discriminação tem vários ângulos, né? Alguém pode não imaginar que está a discriminar, pensar que está a fazer algo que é perfeito para aquela situação, mas enquanto está de facto a discriminar aquela criança. Então, olha só, quando nós falávamos do HIV/SIDA, as pessoas na altura até tinham medo de em algum momento exporem a sua situação, mas hoje em dia já ninguém faz isso, né? A deficiência também tem um pouco dessa situação. O que está a acontecer? Muitos
pais, nós temos muitas crianças que necessitam de educação inclusiva, né? Especializada, fora da escola. Alguns de nós escondemos as nossas crianças, não criamos um ambiente onde a criança se sinta socialmente incluída. Então, há muita coisa que está a acontecer nas nossas casas. Então, precisamos de criar um movimento de despertar a sociedade para podermos tomar esses casos como um caso que todo mundo tem que olhar como, uau, é normal. Batermos palma quando alguma coisa é bonita demais de ver, porque isso é que vai criar a diferença para que os outros que lá escondem a sua deficiência também tirem a sua deficiência cá para fora. Porque eu não acho que a criança tem que ficar lá onde está escondida. A criança tem que vir cá para fora, porque quem ajuda a evolução dessa criança não são apenas os encarregados ou os membros direitos daquela família. A socialização aqui fora também pode muito bem criar esse despertar e o desenvolvimento de algumas capacidades que a criança pode precisar ter. Tua vida mudou muito com uma criança autista. Como é que pode transmitir para nós? Não, para mim não mudou muito, porque eu acho que quando se trata de um presente de Deus, você não tem que recusar. O que você tem que fazer é adaptar-se àquela situação para que a vida não crie um sentido de rompimento entre o antes e o depois. Aquele é um processo que você tem que colocá-lo num ponto e dar a continuidade consoante a nova realidade. E foi o que aconteceu com a minha causa. Eu, por exemplo, não faço nada sem antes ver qual é o programa que eu tenho com a educação do meu rapaz, né? Então, não fujo da minha responsabilidade porque tenho uma outra coisa para fazer. Primeiro é a minha criança e depois é que vou para outras atividades. Então, é mais ou menos isso. Não mudou nada. O que foi adaptar-se à nova realidade que temos em casa. O docente da Universidade de Save, extensão de Macingá, Nunes Ponda, com deficiência visual há 12 anos, diz que a inclusão não se pode confundir com a integração das crianças no ensino. A deficiência não é o fim de tudo, não é? Gostaria de dizer a todos, primeiro a todos os pais que têm uma criança com deficiência, que é necessário fazer o acompanhamento devido, não é? Essa criança, seja ela deficiência auditiva ou deficiência visual ou físico-motora, ela tem direito também de frequentar o ensino, ok? Tem direito de se formar e aos próprios estudantes saibam que agora, hoje em dia, embora não tenhamos ainda atingido os padrões, não é, dos outros países mais desenvolvidos, nós agora temos as instituições um pouco mais informadas sobre como lidar com as pessoas com deficiência. É possível muito bem estudar mesmo com a deficiência visual. Existem meios alternativos agora para a escrita, para a leitura, entre outras coisas. E mesmo para as outras deficiências, é bom que saibam que têm direito sim, e saibam onde exigir esses direitos para que também frequentem a escola. A ausência desses estudantes pode significar muita coisa, não é? Primeiro, a própria falta de sensibilização das pessoas, das famílias, no sentido de que todas crianças com deficiência têm o direito de fazer todos os níveis de ensino até a formação. Por outro lado, esses estudantes, alguns têm mesmo desconhecimento, não é? De que também podem frequentar os vários níveis de ensino, as várias formações, eles podem se frequentar. Mas também há situações em que muitas instituições elas não estão preparadas para receber esses estudantes. Então, isso faz com que haja exclusão. E mesmo nos casos em que as instituições acham que podem receber os estudantes, eles recebem os estudantes com deficiência, mas apenas, neste caso, a integração desses estudantes.
não tem havido inclusão, porque integração é diferente de inclusão. Na integração, nós só dizemos ao estudante, ok, pode ingressar, mas uma vez já na instituição, ele é que deve se adaptar às condições da instituição. Ao passo que, na inclusão, a instituição é que deve se adaptar às condições dos vários estudantes que tenham dificuldade. Nunes Ponda reconhece o esforço do governo e parceiros na preparação dos professores e instituições para saber lidar com deficientes. Ao nível da província de Inhambane, temos conhecimento de que há um trabalho muito forte que está sendo feito, não é? Neste momento que estou a falar, há um grupo de professores que está sendo formado, não é? Em grafia braille e em língua de sinais. Um programa dos serviços de educação em parceria com uma organização não governamental. Significa que estamos num bom passo, não é? Estamos num bom caminho, mas há muito ainda que se fazer, porque muitas vezes essas formações não são acompanhadas com um complemento em termos de materiais de compensação. As instituições de ensino têm que estar preparadas, por exemplo, para o aluno que tem deficiência visual, ele precisa ter pautas, punções, máquinas braille, idem para outras tipologias de deficiência. Então, há um esforço que deve ser feito combinado, não é? Por forma a criar condições, não só formar os professores assim de forma teórica, mas também que se criem condições materiais ao nível das instituições para receber esses alunos. O diretor do Serviço de Estado de Educação, Juventude e Tecnologia de Masinga, Alberto Macamo, diz que o setor tem estado a fazer de tudo para assegurar o ingresso e permanência da criança com necessidades educativas especiais no ensino. Nós fizemos o levantamento, estamos a falar de deficiências visual, deficiência auditiva, deficiência físico-motora, temos também deficiências intelectual e transtorno de fala. Temos também o autismo, estas todas dificuldades que os nossos alunos têm, estudam normalmente nas nossas escolas. Há salas que têm rampas para os nossos alunos com deficiência físico-motora poderem entrar e poderem sair. Nós recebemos todas as crianças com deficiências registradas no nosso distrito de Masinga e continuam a trabalhar normalmente, e temos alunos com essas deficiências que são melhores, alunos que no fim do ano passam da melhor forma de classe. Portanto, todos os nossos alunos com deficiências que nós aqui mencionamos continuam a estudar nas nossas escolas normais. Dependendo de cada deficiência que a criança tem, os nossos professores fazem de tudo de trabalhar com as crianças no sentido de não se sentirem excluídas. Temos crianças com cegueira, temos crianças com surdez, temos crianças com deficiência motora e tantos outros casos. Esses casos tratamos da mesma forma como se fosse uma criança normal. Não há uma exclusão, não tratamos de forma diferente, mas sim damos mais atenção para que essas crianças continuem a estudar e a estudar da melhor forma. A administradora de Masinga, Lorna Titos, diz que o governo, na construção de novas salas de aula e a reabilitação, preconiza a colocação de rampas para facilitar o acesso de todas as crianças com deficiência no ensino. A capacitação de professores em ensino de sinais é outra atividade que decorre no distrito de Masinga, disse a administradora Lorna Titos. Aqui no nosso distrito de Masinga, toda criança em idade escolar estuda nas escolas normais, independentemente da sua deficiência. Daí que a construção de sala de aulas responde à questão de educação inclusiva, através da colocação de rampas. Para aquelas escolas já construídas sem rampa, o setor da educação fez questão de colocá-lo. É sabido que uma criança com necessidade educacional especial, imersa num ambiente mais desenvolvido, ela tem muitas outras possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento.
Daí que nós temos professores capacitados para corresponderem todo tipo de crianças. Professores capacitados em braille e outros sistemas. Com a diversidade, a escola ganha. Com a diversidade, a sociedade ganha. Uma educação inclusiva prepara o ser humano para o mundo real. Um mundo onde respeitamos o outro e entendemos o outro. No presente ano, a província de Inhambane conta com mais de 527 mil alunos matriculados, dos quais mais de 1.200 com necessidades educativas especiais que frequentam o ensino, disse Nazir Chilengue, ponto focal de educação inclusiva na Direção Provincial de Educação e Cultura de Inhambane. Destes, 1.227 matriculados nas escolas dos 14 distritos da nossa província e 19 alunos matriculados no Centro de Recursos de Educação Inclusiva de Gaza, no distrito de Belém, Macia. A província, como já fez referência, tem monitorado os alunos matriculados para que o nível de desistência seja reduzido e os mesmos terminem a escolaridade básica obrigatória. No entanto, não está vedada a possibilidade dos alunos prosseguirem com os seus estudos e é o que tem sido aconselhado, podendo terminar o nível médio e ingressar para o ensino superior. Anualmente, encaminhamos alunos para o Centro de Recursos de Educação Inclusiva de Gaza. Estes alunos têm a sua escolaridade garantida até 12ª classe, salvo algumas situações em que a deficiência não permite que o aluno frequente determinados níveis de ensino. Nazir Chilengue diz ainda que o setor, com o apoio dos parceiros, tem estado a envidar esforços na capacitação de professores que trabalham com alunos com necessidades educativas especiais. Nós temos oferecido a educação, inclusive em todas as escolas, e o acesso partindo do ensino primário para que as crianças com deficiência ou com necessidades educativas especiais possam se beneficiar. Deste modo, as instituições de ensino de todos os distritos da província acolhem esses alunos com deficiência ou com necessidades educativas especiais. Para o desenvolvimento das atividades na área da inclusão, o nosso setor tem contado com algumas parcerias de cooperação. As atividades nesse sentido se resumem em prestar apoio técnico no desenvolvimento de conceitos de orientação aplicada na área de inclusão e abordagens metodológicas pedagógicas. Também coordenamos com os serviços distritais de educação, juventude e tecnologia, no processo de atendimento aos alunos com necessidades educativas especiais, com enfoque para a identificação de crianças com NEE e para o seu ingresso nas escolas. Também temos realizado capacitações de professores em matérias de educação inclusiva para o atendimento dos mesmos alunos. Não só fazemos a aferição das necessidades reais de aprendizagem dos alunos com deficiência ou com necessidades educativas especiais por tipologia nas escolas. Temos feito a elaboração de fichas ou ofício de estratégia de intervenção para professores que lecionam turmas inclusivas de acordo com a especificidade de cada aluno e de cada turma e também com cada ritmo de aprendizagem de cada aluno. Também realizamos capacitações aos pontos focais distritais. Nós em cada distrito temos os nossos pontos focais, então realizamos lá as capacitações para que esses pontos focais possam fazer réplica aos professores que trabalham nessas áreas. Temos feito anualmente o acompanhamento dos alunos matriculados no Centro de Recursos de Educação Inclusiva de Gaza. Nazir Chilengue, ponto focal de educação inclusiva na Direção Provincial de Educação e Cultura de Inhambane. O psicólogo Milton Marangula considera a inclusão um desafio para todos a partir dos pais e o encarregado de educação, a escola e a sociedade. Segundo ele, as transformações são operadas pelos homens, daí que todos devem fazer parte deste processo de inclusão de crianças com necessidades educativas especiais. Para que haja uma educação inclusiva, é preciso que as condições estejam criadas, não é? E a família, como tal, é a base. É onde os primeiros passos da educação são encontrados. É onde também é possível identificar as dificuldades que uma e outra criança acaba ultrapassando. A família
em termos de intervenção como tal, primeiro é acolher esta criança, porque temos encontrado casos em que, por vermos que a nossa criança é desviada em termos daquilo que é o desenvolvimento normal, nós como família acabamos discriminando essa criança ou não dando acesso a ela de poder ter a oportunidade de aprender. Okay. Uma deficiência, ela pode afetar uma área como tal do seu desenvolvimento, mas não necessariamente a capacidade desta criança poder adquirir o conhecimento, que é todo o processo de aprendizagem. Então, a família, nesse caso, tem que parar com o conceito e abrir espaço de que essas crianças possam ter acesso à educação. Saindo da família, temos também a questão das instituições educacionais, que é a escola, é onde o conhecimento lá é cozinhado e a criança tem um acesso ao mesmo. Estamos a falar da educação inclusiva. As crianças têm algumas que, digamos que são normais, que têm uma facilidade, mas tem algumas que têm uma dificuldade naquilo que é a aprendizagem. Podemos não notar assim uma deficiência possível de se perceber, mas quando se trata de aprender como tal, ela tem dificuldade. Então, é preciso que as instituições, para além de simplesmente se denominarem como inclusivas, elas criarem condições para que a tal educação inclusiva seja efetiva. Capacitar os professores que vão acompanhar esses alunos a maior parte do tempo. Então, esses professores devem estar capacitados para que possam melhor cuidar destas crianças, certo? E assim, acredito eu que poderá atingir-se aqueles que são os objetivos que o processo como tal espera. Esse processo pode mudar e pode melhorar, desde o momento que nós tomemos a consciência do que é uma pessoa com deficiência e deixemos o preconceito de lado, porque a partir do momento que nós demos espaço ao preconceito, o preconceito vai fazer com que o nosso comportamento diante de situações em que estejam lá essas crianças com necessidades educativas especiais não tenham aquela atenção apropriada como tal. É o fim desta reportagem sobre a educação inclusiva na província de Inhambane, em que trouxemos como amostra ao distrito de Masinga, onde, ao que tudo indica, os pais e o encarregado de educação têm a consciência de necessidade de escolarização dos seus educandos. Esta elevação da consciência resulta do trabalho de sensibilização em curso de todos os intervenientes no ensino da necessidade de entender a importância da escolarização da criança com deficiência. Igualmente, as escolas têm estado a envidar esforço para a inclusão de todos no ensino, independentemente da sua condição física ou mental. Despede-se Venâncio Macamo na produção e apresentação, Bernardo Salomão na sonorização. Saudações. Nos momentos finais do programa das rádios comunitárias, mais inclusão. Mas antes, vamos ao dicionário inclusivo. Dicionário inclusivo. Seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender como tratar uma pessoa com mobilidade reduzida ou usuário de cadeira de rodas. Como chamaria uma pessoa nesta condição? Eu penso que devamos tratar como portador de deficiência, porque independentemente da forma como a pessoa possa receber essa informação, a pessoa tem alguma deficiência, né? Então eu penso que essa é a forma correta de tratarmos pessoas com essa necessidade especial. Do meu ponto de vista, eu acho que devemos tratar por cadeirante, porque com mobilidade para se locomover, então acho que o termo deficiente é um pouco pesado. Eu acredito que o correto seja portador de deficiência. Por quê? Bom, eu acho que chamar alguém de cadeirante ou deficiente são dois termos pejorativos que reduzem a pessoa, né?
eu acredito que baixam a autoestima. Agora, dizer portadora de deficiência ou a pessoa com deficiência, acredito que sejam termos corretos. A palavra certa é pessoa com deficiência. Um portador, em algum dia, pode entender deixar o que porta, como, por exemplo, o bilhete de identidade. Em relação à deficiência, uma pessoa vive com ela. Assim se trata pessoa com deficiência. Até a próxima edição. Dicionário Inclusivo. Na reta final do programa Mais Inclusão, esteve na vossa companhia Sandy Horácio Matuli na apresentação e Abdul Rahman Ibrahim na edição. Mais Inclusão, 4 anos na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão contou com o apoio da produção da TV Surdo. Até a próxima edição. Mais Inclusão. Um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão. Do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico.